Boa noite. Estou aqui no estúdio com um brasileiro que vive há 41 anos em Paris. O jornalista Milton Bly está só de passagem por São Paulo para lançar seu livro A Europa Hipnotizada, a escalada da extrema-direita. Já o li. Belo livro. É preciso um guia como ele para entender a nova Europa tão fragmentada em facções. Antes, o centro-direita democrata cristão e o centro-esquerda social-democrata dominavam a União Europeia. Não mais. Extrema-direita, nacionalistas, populistas, verdes, racistas, xenófobos, brexiteers, separatistas, fascistas, neonazistas e quanto mais rótulos houver, mostram que os europeus buscam não só um outro sistema, melhor, mas que querem fazer parte também da solução. O aquecimento global e a imigração substituem as tradicionais questões entre a direita e a esquerda. Milton Bly será nosso guia. Quando foi para Paris, enviado pela revista Visão, ele teve a sorte invejável de arrumar um apartamento vizinho ao da cantora Françoise Hardy, por quem suspirava Bob Dylan. Esteve com Orson Welles, Chagall, Ayatollah Khomeini, Chirac, Jorge Amado, presidentes brasileiros e Le Pen, entre muitos outros políticos e celebridades. Formado em Direito e Jornalismo no Brasil, fez mestrado em Economia e doutorado em Política pela Université de Paris-III. Por 13 anos, foi redator-chefe da Rádio France Internacional. Também foi da Folha, das rádios Capital, Excelsior, hoje CBN e Eldorado. Boa noite, Milton. Boa noite, Rabino. Eu tenho um amigo que parou de beber. Opa, isso é grave. Fazendo hipnose. Ele precisava parar de beber. Então, ele foi hipnotizado para não beber mais. E aí se dizia que a gente não podia chegar perto dele e estalar os dedos. Porque ele acordava e falava assim, quero um uísque. Eu pergunto se o seu livro, Europa Hipnotizada, se a Europa vai acordar desse estado hipnótico e voltar a ser o que era ou se não tem mais volta? Olha, seria muito bom, né, Rabino, se um simples estalar de dedos fizesse com que a Europa saísse do estado hipnótico em que se encontra e voltasse, então, a ser aquela Europa dos iluministas, a Europa da Revolução Francesa, dos ideais revolucionários, da República, Liberté, Égalité, Fraternité, que são símbolos daquilo que a Europa, do caminho que a Europa seguiu, mas hoje a situação é muito complicada. E a tal ponto que isso eu coloco no meu livro, eu entrevistei, por exemplo, Martin Schulz, que era presidente do Parlamento Europeu e chegou a ser candidato do Partido Socialista, do Partido Social-Democrata na Alemanha. E ele dizia o seguinte, é uma personalidade de primeiro plano. E ele dizia, há uma grande possibilidade de que em 10 anos a União Europeia não exista mais. Isso significa o quê? Então, a gente que inclusive eu encontrei aqui no Brasil dizendo a União Europeia, a ONU, se não existir tudo bem, etc. e tal. Claro que não é bem assim. Não? Uhum. A União Europeia significa o período de prosperidade e estabilidade na Europa e no mundo, o mais largo da sua existência. 70 anos. 70 anos de paz e de prosperidade e de paz no continente mais sanguinário da história, o continente mais violento da história. Basta lembrar a Primeira e Segunda Guerras. Agora, Milton, vendo de fora, você está lá dentro, mas vendo assim a distância, parece que o continente se tornou um espaço político único. Eu digo pelo seguinte, a extrema-direita italiana copia
as táticas da extrema-direita francesa. Os verdes franceses copiam os alemães eurocéticos. Os alemães, os britânicos, que são eurocéticos, fazem a festa com os protestos dos coletes amarelos. Os iguais parece que estão se juntando e dando essa impressão de que vai virar um espaço único com temas também únicos. Você concorda com isso? Em parte, não totalmente. Eu vejo hoje, Rabino, por exemplo, um dos personagens chaves desse panorama europeu que desliza para o extremo, o Viktor Orbán. Orbán, que é presidente da Hungria, foi presidente, deixou a presidência, se candidatou, foi reeleito uma segunda vez, e ele e a família dele, o irmão dele, formam então um bloco muito sólido de extrema-direita. No entanto, nas últimas eleições, que foram eleições europeias para o Parlamento Europeu, ele se negou a formar um bloco único da extrema-direita. Ele disse, não, eu fico no centro-direita porque aí eu sou mais respeitado. Então ele preferiu não formar esse bloco único. O Boris Johnson, embora seja um personagem mais radical do que a sua predecessora no Reino Unido, ele também não se dá com a Marine Le Pen e nem com a sobrinha da Marine Le Pen, que deverá ser a sua sucessora, que é ainda mais radical do que a Marine. Então, você vê que há, é verdade, algumas semelhanças, mas há também algumas diferenças. Já que você falou do Johnson, do Boris Johnson, eu lembro que uma das últimas fotos que eu vi dele foi ele pondo o pé na mesa numa conversa com o presidente francês lá no Élysée. Exato. É uma grosseria, né? Mas não é isso que me preocupa. O que eu queria saber, porque eu realmente não sei, é se com o Brexit vagam os 70 lugares que tem o Reino Unido dentro de Bruxelas, nos cargos burocráticos e nos maiores. Parece que são 70, né, que tem. Ele sai imediatamente, cria-se um vácuo e a União Europeia vai ficar menor também, né? A União Europeia fica menor, a economia britânica sofre um baque muito grande, mesmo que está se desenhando aí, está se rascunhando um acordo Trump-Boris Johnson para a formação de um eixo comercial, né, entre os dois países, mas mesmo assim o baque na Grã-Bretanha vai ser muito grande e também no resto da União Europeia. Claro, vai precisar de visto para entrar agora. E não só isso, imagine você o que vai acontecer com a City de Londres. Vai para Amsterdã. Pois é, vai para Amsterdã, uma parte já foi para Paris, há uma disputa, entre aspas, entre Paris e Frankfurt. Frankfurt também é grande praça. Grande praça financeira, então existe uma tentativa de recuperação muito grande, porque, tentando explicar muito rapidamente, a City de Londres aglomera, congrega todas as mais importantes instituições financeiras do mundo. E a City de Londres é mais importante do que Nova York. Não? E então, a City de Londres, da City de Londres, os bancos operam em toda a Europa. Então a Europa diz, tudo bem, nós vamos nos separar, mas os bancos não vão mais operar na Europa. Alguns já têm saído. Alguns já têm saído. E, então,
sobretudo se houver o Brexit, que o Boris Johnson está prestes a assumir, então vai ser um Brexit sem acordo com o resto da União Europeia. Brexit duro. O Brexit duro. E aí, então, os bancos vão ser proibidos de operar no resto da Europa, as empresas vão ser, não vão mais poder operar dentro da Europa, não vai mais haver livre circulação de pessoas. E jogadores de futebol brasileiros? Pois é, e jogadores de futebol brasileiros também. Eles vão sofrer aí. Claro, tem que se adaptar à nova. Se bem que as regras esportivas nem sempre são as mesmas que regem a política e a economia. A política e a economia. Ô Milton, você fala no seu livro bastante sobre imigração, mas diante da ascensão dos verdes na Europa, você não se interessou mais pelo aquecimento global? O que fez você pesar mais um do que o outro? Se há um ponto comum, né, entre todos os partidos de extrema-direita, hipernacionalistas e que são também eurocéticos e querem se separar, como é o caso da Catalunha, etc., se há um ponto comum é a questão imigratória. Os europeus, alguns europeus, aqueles que estão próximos dessa extrema-direita, eles querem o fim da imigração. A Marine Le Pen, isso começou com o pai Le Pen, não? Fazendo os seguintes cálculos: se existem 3 milhões de desempregados, então a conta é muito simples, mandamos embora 3 milhões de estrangeiros e o problema está resolvido. É óbvio que não é assim. Não? Eu queria aproveitar esse ponto da nossa conversa, Milton, para mostrar o seu livro, porque eu fiquei impressionado com o drama do camaronês Taiódio, não sei se pronuncia assim, que você pinça e descreve longamente. Para que os telespectadores entendam um pouco mais essa minha emoção, você resume para a gente o que foi essa epopeia do camaronês? Posso trocar um pouquinho? Pode. Porque eu tive mais contato com um outro refugiado, que é um refugiado afegão, que é o Shirali. Tá. A história vem logo antes. Eu sei, eu me lembro dela também, igualmente boa. Não? Na verdade, a pergunta se referia a você se entregar no livro a seguir pessoalmente 2 ou 3 imigrantes. Eu parti para essas histórias de uma palestra que eu dei aqui em São Paulo, quando eu fui muito criticado por achar, não, que os refugiados, os verdadeiros refugiados, falamos de refugiados de guerra, etc., e não de imigrantes econômicos, que são um outro problema, uma outra face da questão. E a Convenção de Genebra é muito clara que os países são obrigados a receber estes refugiados de guerra, que senão morreriam em seus países. E eu fui criticado e falei, não, eu tenho que contar a história dessas pessoas. Não? E o Shirali, então, é uma história dramática. Eles estavam, ele, o irmão e o pai, num carro, foram atingidos por uma bomba dos Talibã e o pai morreu e ele perdeu uma perna. Veio posteriormente a perder uma perna, passou
2 anos no Paquistão, num hospital, internado. Milton, só um instantinho. Fica o suspense para o segundo bloco, porque nós vamos ter que interromper agora, nós vamos fazer um breve intervalo. Quando a gente voltar, a gente encontrará esse personagem já com uma prótese, mas que não tem a mesma altura dele, então o Milton vai contar. Lembramos a você que esse programa já está disponível no EBC Play. Já já a gente continua a conversar com o Milton Blay. Até lá. Estamos de volta ao estúdio com o jornalista Milton Blay. Falamos sobre a desunião europeia. Lembramos que você pode assistir este e outros programas a qualquer hora no EBC Play. Nós interrompemos quando você falava do homem que perdeu a perna, do pai que morreu, e a gente espera o resto da história. Então, o Shirali, jovem, volta do Paquistão para o Afeganistão, Paquistão onde ele ficou internado, e ele encontra com o tio, e o tio diz, olha, eu passei para o lado do Talibã, e você e o seu irmão vão morrer. Mas como? Então, eu tenho ordem para matar vocês, ou vocês fogem já, ou eu vou matar vocês dois. E o irmão mais novo era um menino de 3 anos de idade. Daí a tia diz, eu cuido dele. Então, eles saíram imediatamente, levando um pouco de dinheiro, o pouco que eles tinham, um pouco de comida, e foram embora. E o Shirali com uma prótese muito mal feita, uma prótese de madeira ali, que era muito precária, e saíram a pé pelo Afeganistão, e com o objetivo de chegar ao Irã, atravessar o Irã, passar para a Turquia e da Turquia atravessar então o mar e para finalmente entrar na União Europeia pela Grécia. Então você imagina isso a pé com um sujeito com uma prótese mal feita, e eles no Irã, por exemplo, só andavam praticamente à noite e pelas montanhas, não? Porque senão eles poderiam ser descobertos e seriamente ameaçados. Eles passaram então pelas montanhas, ele, inclusive o irmão, levando nos ombros os filhos de uma família que também fugia. Então, eles assim passaram por 1001 dificuldades até chegar na Turquia. Na Turquia, então, na fronteira com a Turquia, eles não podiam entrar. E ali ficaram um mês ou um pouco mais até, para poder entrar na Turquia e poder, então, atravessar. Daí pagaram o que ainda tinham de dinheiro para atravessadores, que os levaram de barco até a Grécia. Lesbos. Exato. Só que, no meio do caminho, como acontece com enorme frequência, sobretudo agora mais no Mediterrâneo, a embarcação parou de funcionar, o motor parou em pane, e eles conseguiram então ser salvos por um desses navios europeus que transitam por aquela zona, né? Depois de várias e várias horas, sendo que, não, obviamente, boias não existem, né? E eles, então, miraculosamente conseguiram chegar à Grécia. Essa é a parte do livro que revela o ótimo repórter que
o Milton sempre foi, porque a boa parte do livro é mais de análises, né, sobre as mutações que estão ocorrendo na Europa. Você imagina, só para terminar, como ele chegou na Itália, e da Itália passou para a França, no eixo de um caminhão. Ah, é verdade. No eixo de um caminhão, com uma prótese, já naquela época, muito menor, porque ele cresceu e a prótese ficou pequena, né? Então, mancando, ele passou no eixo de um caminhão, né? Agarrado no eixo, por baixo. Esfolando as costas, né? Exatamente, esfolando as costas, e se largasse, ele morria. 36 horas, Rabino. Esse é o drama dos Esse é o drama dos refugiados. E a gente que diz eles não querem se integrar. Olha, eu faço eu trabalho com alguns refugiados, trabalho voluntário, e eu lembro do Chirali num bar na última Copa do Mundo. Isso me emociona, vestido com a camisa da França, torcendo desesperadamente. Ah, mas aí ele torceu contra o Brasil, né? O Brasil perdeu a Copa. Não, mas a França não jogou contra o Brasil. Na última Copa, não não em 98. Tá, que em 98 eu estava lá. Pois é. Ô Milton, em artigo bem recente, a diretora editorial do Le Monde, Sylvie Kaufmann, disse que políticos de todo o espectro estão tentando se ajustar na vida pública, enquanto o velho mundo tenta resistir e o novo mundo ainda não emerge. Isso é visível, sensível no dia a dia? É, sem dúvida alguma. É interessante. E a gente vê, por exemplo, na questão do desemprego. Você tem hoje 600 mil empregos que ainda não, que estão desocupados, empregos desocupados, sem pessoal devidamente formado. Então, essa é uma questão que acaba atingindo todo o resto da sociedade, não? Porque você tem os benefícios sociais, etc., e você tem a necessidade do país se adaptar a essas novas realidades. E essas questões, não? E é interessante ver exatamente essas contradições entre esse mundo novo, não? Que é um mundo extremamente flexível, não? E o velho mundo, que é um mundo que quer se fechar. Não? A extrema-direita, ou melhor, os extremos, né? Optam pelo fechamento, né, das suas fronteiras, dentro do seu nacionalismo, dentro do seu pseudo-patriotismo, enquanto, por outro lado, não, os grandes problemas, as grandes questões são mundiais. Elas não são mais nacionais. Não? Você falou do meio ambiente, a cibercriminalidade é um problema seríssimo. Não? Você tem, então, várias dessas questões que ou elas são resolvidas em nível mundial, não? E a começar no velho continente em nível europeu, ou elas não serão resolvidas. Isso todos os pensadores atuais são unânimes em dizer. Então você tem uma parte da sociedade que olha para trás e uma parte da sociedade que olha para frente. E o momento é um momento de choque. Não? Agora, passando assim rapidamente
os olhos pelo continente, sobressai que Espanha e Itália estão atrás de coligações que as governem. Reino Unido, com Brexit. Os pilares da estabilidade alemã ruíram. E eu me pergunto, e Portugal? Portugal, nessa história toda, Portugal está muito bem, não está? Ou é impressão? Portugal, olha, até 2 meses atrás eu te diria que Portugal está muitíssimo bem. Hoje eu te digo está bem. Com relação aos outros países, ainda continua muito bem. Mas era o último país da União Europeia onde a extrema-direita não tinha o seu espaço. Hoje ela começa a surgir e você tem uma greve dos caminhoneiros estranhíssima. Tem. E encabeçada por radicais extremistas. Nosso tempo acabou. Quero lhe agradecer pela presença e a vocês, telespectadores, pela companhia. Lembrando que você pode assistir este e outros programas a qualquer hora e dia no EBC Play. Muito obrigado e até terça-feira que vem.